Fala galera, beleza? Pessoal, vamos lá para mais uma anatomia do trade. Vou mostrar o racional da operação que eu fiz no índice, tá? Foi um racional bem interessante. A gente pode ver aqui que o mercado ontem abriu nesse baita gap, tá? Deixou essa grande região de gap e fechou o dia aqui, né? Trabalhou nessa região aqui, ficou lateral o dia todo. E hoje, na abertura, ele abre novamente com baita gap. Olha só que interessante. O gap de ontem foi o mesmo gap de hoje. Tá? Então a gente teve aqui uma faixa, uma região no gráfico onde não teve negociações nem ontem nem hoje. Eu normalmente eu não opero, não fico de olho nessa questão de o mercado tende a fechar o gap. Eu não olho muito isso. Só que a gente teve dois gaps, duas faixas em dois pregões diferentes onde não teve negociação. E o preço no dia de hoje, ele abriu nessa região de fundo. Se eu tiro o zoom aqui para vocês, essa região aqui, ó, onde o preço abriu, era a região de 61 macro, tá? Se a gente olha toda essa pernada de alta, o gráfico ontem, quer dizer, na sexta-feira, ele fechou nessa região, abriu no gap. Hoje, abriu nesse gap novamente, buscando essa região aqui de 61. Então, eu já fiquei ligado. Opa, a gente teve uma faixa de preço onde não teve negociação no dia de ontem. A gente abre com o gap, deixando novamente essa faixa de preço sem negociação. E o mercado abre uma região de possível interesse comprador, então eu fico ligado, porque isso aqui a gente tem um gatilho, se a gente tem um padrão comprador, eu tenho confluência para poder estar efetuando a compra e eu tenho um sentido, uma razão para poder estar fechando essa região de gap, tá? Não necessariamente todos os gaps têm que ser fechados, mas uma região que ficou dois pregões simultâneos, seguidos, quer dizer, né, dois pregões seguidos, sem ter negociação, é lógico de que o preço pode vir, pelo menos, fechar essa região onde não teve negociação. Tá? E eu busquei por mais confluências. Não sendo suficiente, só isso que eu falei até agora, eu busquei por mais confluências. Então, eu peguei aqui a FIBO do pregão do fechamento de sexta com a máxima do dia de ontem e coloquei fio. Então, essa região de 61 macro confluía perfeitamente com a retração de 76, tá? Olha só, essa retração de 76, beleza? Então, aqui eu já tinha região de possível interesse, eu tinha alvos, que o alvo minimamente eu poderia estar considerando o fechamento do gap. Então vamos lá, o que, que eu fiz? Deixa eu voltar com a FIBO aqui. Ó, colocando com imã. Para quem me acompanha sabe que retração eu levo em consideração normalmente só o 61 e o 76. Raras das vezes eu considero 50. Então eu tiro aqui a retração de 38, a retração de 50. Vamos lá, eu estava pelos 2 minutos. Aqui foi uma operação de compra, não foi uma operação de falha, porque se fosse uma operação de falha, eu teria que esperar as médias chegarem, as médias tentarem dar continuação para baixo e falhar. Só que tinha bastante região, a gente pode ver, eu tinha retração de 61 macro, eu tinha retração de 76 micro, e eu tinha toda essa região aqui para atrair o preço, eu não esperei uma falha. Eu fui na contra, tá? Então eu esperei simplesmente o primeiro gatilho operacional na ponta compradora, que foi esse gatilho aqui. Foi esse gatilho aqui. E meu alvo inicial seria onde? Seria o fechamento do gap. O fechamento do gap seria aqui nessa região, tá? Isso sem olhar média, sem olhar nada. Agora a gente coloca as médias, então como foi o processo? Então, eu efetuei minha compra. Poderia ter saído no fechamento do gap? Poderia. Só que o mercado já estava acima da VWAP. Eu tinha uma região onde poderia ter muito interesse. Então, ao invés de eu sair nessa região e me contentar com lucro, eu arrisquei. Qual foi o risco que eu tomei? Eu me arrisquei a fazer simplesmente uma parcial para tirar simplesmente o meu risco da operação e tentar conduzir alvos mais para cima, tá? Visto que era uma região bem interessante e tinha probabilidade do preço subir e talvez romper essa LTB.
tá? Então, eu efetuei minha compra, eu fiz a minha parcial aqui nessa região. Quando o mercado armou esse pivô, se a gente tira a média, a gente vê, ó, eu tenho um fundo, um topo, um fundo mais alto. Eu tenho aqui um pivô de alta. Então, o que eu fiz? Eu projetei Fibo do fundo ao topo. Fibo do fundo ao topo. Eu tenho o alvo 1, eu tenho o alvo 2. E olha onde que o mercado veio cravar. Para quem duvida de Fibo, tá? Para quem tem problemas com Fibo, é só me acompanhar todos os dias aí e ver como que a gente utiliza Fibo aí todos os dias. Beleza, galera? Então, olha só. De início eu não tinha alvos, obviamente, né? A minha única opção seria encerrar minha operação no fechamento do gap ou fazer uma parcial no fechamento do gap e esperar o preço trabalhar. Então, de início eu fiz minha compra, efetuei a parcial no fechamento do gap. Quando o mercado armou o pivô, que esse aqui foi o pivô, um fundo, um topo, um fundo mais alto, rompimento do topo, tem o pivô, eu tive o alvo 1, o alvo 2. Olha só, a gente dá o zoom aqui. Olha a perfeição desse alvo, tá? Eu coloquei o alvo com imã, galera. Eu não tô puxando aqui para enganar, não. Eu pego fibo, eu pego o imã, eu coloco aqui, ó, do fundo ao topo e solto. Alvo 1, alvo 2. Olha como cravou o alvo 2, tá? Então, isso aqui foi o meu racional do dia. Frisando, a minha ideia principal, tá? A minha ideia principal era o fechamento dessa região, porque para mim era muito estranho ter uma faixa de preço onde dois pregões não tinham tido negociação nessa região, ou seja, a gente abriu com gap para cima, depois abriu com gap para baixo. A chance desse gap ser fechado era enorme. E visto que eu tinha toda essa região aqui de possível interesse, eu não esperei nenhuma falha, tá? Eu entrei normalmente, diretamente na contra. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do racional. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e tamo junto.